Monte Carlo, Mônaco. Sábado, 2 de junho de 1984, 10h30 da manhã. O circuito de Monte Carlo não é uma pista de corrida no sentido convencional da expressão. Não é um espaço construído para automóveis. É uma cidade que, uma vez por ano, tem seus blocos de concreto, suas grades de proteção, suas curvas impossíveis e suas barreiras de jersey instaladas ao longo de ruas que, na semana anterior, estavam sendo usadas por táxis e ciclistas e turistas, com câmeras fotográficas. É estreito demais para ultrapassagens. É lento demais para gerar as velocidades máximas que definem as pistas modernas. É perigoso de uma forma que as pistas modernas foram redesenhadas para eliminar. Por todas essas razões, continua sendo a corrida mais importante do calendário mundial de Fórmula 1. Um piloto que vence em Mônaco não apenas venceu uma corrida. Ele provou algo sobre sua relação com o automóvel, em condições que não permitem o tipo de margem de erro que pistas mais amplas e mais lentas disfarçam generosamente. E quando chove em Mônaco, o circuito se transforma em outra coisa completamente. Chovia desde as 4 da manhã. Não a chuva leve que os pilotos negociam com ajustes técnicos e pneus de chuva intermediária. A chuva pesada, constante, que acumula água nas ondulações do asfalto e cria espelhos d'água nas curvas onde não deveria existir nenhum espelho de nada. O tipo de chuva que faz com que o asfalto de Monte Carlo, velho e estriado de marcas de pneus de décadas de corridas, fique com a aderência aproximada de uma superfície de mármore polido. O tipo de chuva que transforma cada curva cega num cálculo de probabilidade que os pilotos realizam em décimos de segundo, a mais de 100 km por hora entre as barreiras. Nigel Mansell chegou à garagem da Lotus às 10 da manhã exatos. 29 anos, cabelos escuros, mandíbula quadrada, ombros largos para um piloto de Fórmula 1. Uma presença física que parecia sempre ligeiramente grande demais para os cockpits apertados que habitava. Ele tinha a intensidade específica de um homem que está travando simultaneamente duas batalhas distintas. A batalha contra os outros pilotos na pista e a batalha interna contra a convicção de que nunca está recebendo o respeito proporcional ao que é capaz de fazer. Essa segunda batalha era mais antiga e mais profunda que a primeira, e em muitos aspectos era o motor real por trás de tudo. Mansell havia chegado à Fórmula 1 por um caminho que nenhum profissional de marketing teria escolhido para construir uma narrativa de sucesso. Sem dinheiro de família, sem patrocínio corporativo nos anos de formação, vendendo a casa para financiar corridas de categorias menores, correndo com costela rachada porque não havia dinheiro para resolver o problema antes do evento. Ele chegou à elite do automobilismo na força de uma obstinação que beirava o irracional. E havia algo nessa origem que tornava os insultos e as rejeições e os comentários sobre sua técnica e sua velocidade e suas capacidades mais dolorosos do que seriam para alguém que havia chegado pela rota convencional. Nelson Piquet chegou 20 minutos depois. 31 anos, carioca, campeão mundial em 1981. Leve no cockpit com a elegância específica de um homem para quem dirigir um carro de corrida ao limite era algo que havia aprendido com a naturalidade de quem aprende a nadar, não com o esforço de quem precisa conquistar cada centímetro de velocidade contra sua própria hesitação. Piquet era inteligente, calculista e capaz de humilhações verbais com a precisão de alguém que escolhe as palavras para ferir com exatidão cirúrgica. Ele havia feito comentários sobre Mansell ao longo dos anos, sobre sua técnica, sobre sua velocidade, sobre sua consistência, e esses comentários tinham uma qualidade específica que os tornava mais irritantes que insultos diretos. Eram parcialmente verdadeiros, parcialmente exagerados e completamente impossíveis de ignorar. O pior deles havia chegado na quinta-feira, numa conversa que era supostamente privada, mas que se tornara notória nos paddocks, com a velocidade que as histórias dos paddocks sempre adquirem. Piquet havia dito a um jornalista brasileiro de sua confiança que Mansell era um piloto da chuva da mesma forma que um cachorro é um nadador. Que quando a pista estava difícil, todo o bravado de Mansell desaparecia, e o que sobrava era um piloto europeu de classe média, tentando disfarçar seus limites com intensidade emocional. Que Mônaco na chuva era exatamente o tipo de circunstância que revelava a diferença entre um campeão mundial e um piloto que sonhava em ser um. Essas palavras chegaram até Mansell numa tradução imperfeita, mas suficientemente precisa na sexta-feira de manhã. Ele as leu. Dobrou o papel. Não disse nada para ninguém. Mas seus mecânicos o conheciam o suficiente para reconhecer o que a quietude específica daquele silêncio significava.
O treino classificatório do sábado deveria ter acontecido em condições secas. Não aconteceu. A chuva, que começara às 4 da manhã, não deu nenhum sinal de pretender parar antes que o semáforo de saída acendesse na tarde do domingo. Os comissários avaliaram as condições durante 90 minutos e emitiram a decisão que todo piloto sabia que viria. O treino aconteceria sob chuva, em pneus de chuva pesada, com tempos inevitavelmente mais lentos e margem de erro inevitavelmente menor. O que aconteceu na primeira volta de Nelson Piquet naquele treino classificatório não tem uma explicação simples. Mas para entendê-lo, é preciso primeiro entender o que significa dar uma volta em Mônaco em condições normais, e então multiplicar cada dificuldade existente por um fator que pneus molhados e asfalto saturado aplicam a cada decisão que o piloto toma em tempo real. Mônaco tem 13 curvas num traçado de 3 km e 340 metros. A mais famosa é Lowe's, o hairpin mais lento do calendário de Fórmula 1, onde os carros reduzem para menos de 50 km por hora, virando num espaço que parece projetado mais para o sacrifício deliberado de carros do que para sua passagem. Mas as mais traiçoeiras são as que parecem rápidas. Massenet, Casino, Mirabeau. Curvas onde o carro precisa andar no limite da aderência a velocidades que deixam nenhuma margem para o tipo de erro que numa pista convencional seria feio, mas recuperável. Na chuva, as margens de aderência que já eram pequenas ficam menores, e a consequência do erro cresce porque as barreiras não se movem. Piquet saiu da garagem da Brabham às 10h42. Seu engenheiro de pista havia definido a configuração de pneus e as pressões de acordo com as condições, e os ajustes de asa e suspensão haviam sido realizados ao longo da manhã por sua equipe, com a especificidade meticulosa que os anos de experiência juntos produzem. Piquet entrou no cockpit com a economia de movimentos de um homem que fez isso 10.000 vezes, e para quem cada gesto no processo tem um lugar definido que não precisa ser pensado. E então ele começou sua primeira volta. Não havia aquecimento gradual, não havia a construção cuidadosa de temperatura nos pneus ao longo de várias voltas, que a prudência recomendaria, e que muitos pilotos escolhiam numa primeira saída em condições tão hostis. Havia simplesmente a primeira curva após a reta de largada, Saint-Devote, e Piquet em Saint-Devote, sob aquela chuva fazendo algo que os engenheiros da Brabham, que observavam nos telêmetros, reagiram com o olhar de quem está processando um dado que contradiz a expectativa. Ele entrou em Saint-Devote 5 km por hora mais rápido do que qualquer outro piloto havia feito em 48 minutos de treino, e saiu do outro lado da curva em linha perfeita. Não foi um momento de heroísmo inconsciente. Foi precisão deliberada, resultado de um cálculo que Piquet realizou em velocidade real sobre a temperatura dos pneus após 2 km de saída da garagem, sobre a quantidade de água acumulada na entrada da curva, sobre o ângulo de curva que os data do treino livre anterior havia estabelecido como ponto de braking, e sobre uma margem adicional de 2 metros na frenagem, que a condição da pista sugeria como limite real, em vez do limite indicado pelo treino anterior. O cálculo durou menos tempo do que leva para articulá-lo. E foi correto. O tempo de Saint-Devote a Casino foi 1 segundo e 2 décimos mais rápido do que o melhor tempo registrado naquele trecho pelos outros 10 pilotos que haviam saído antes dele. Não porque Piquet estava ignorando a chuva, porque a estava lendo com uma linguagem que a maioria dos pilotos ainda estava aprendendo a pronunciar. A grande subida que leva de Beau Rivage até Casino é o lugar onde a chuva de Mônaco é mais enganosa. O asfalto sobe em ângulo e a água escorre para baixo, o que cria a ilusão sensorial de uma superfície com mais aderência do que realmente possui, porque a lâmina d'água na superfície é mais fina. Mas a lâmina fina numa superfície fria é mais escorregadia que a lâmina espessa numa superfície quente. E pilotos que não internalizaram essa dinâmica em chuvas anteriores em Mônaco geralmente descobriam no pior momento possível. Piquet não descobriu. Ele sabia. Ele tocou o freio 320 metros antes do ponto de curva de Casino, 80 metros antes do ponto que seu carro deveria atingir se a pista estivesse seca, e girou o volante com uma suavidade que os câmeras de televisão que transmitiam ao vivo o treino capturaram em detalhe suficiente para que os comentaristas e os engenheiros e os outros pilotos que assistiam nos monitores das suas garagens ficassem em silêncio por um momento. O silêncio na garagem da Lotus durou 4 e 2 segundos. Mansell estava de frente para o monitor. Seus braços cruzados, sua mandíbula firme, a expressão de um homem que está vendo algo que não nega ser real, mas que sua vontade preferiria processar de outra forma.
Os mecânicos ao redor dele fizeram o que mecânicos treinados fazem quando não há nada útil a dizer. Não disseram nada. A volta de Piquet continuou. Massenet, Casino, Mirabeau Superior. Cada trecho abaixo do tempo de referência que a seção havia estabelecido até aquele momento. Não por margem dramática. Por margens pequenas e consistentes que são a assinatura de uma execução correta, não de um blefe que funcionou. Em velocidades de glória, alguém bate ou a margem aparece no resultado final. Em velocidades de precisão, cada trecho confirma o trecho anterior, e o trecho seguinte depende da confiança construída por todos os anteriores. Piquet entrou no túnel de Mônaco. No túnel, a chuva desaparece. O asfalto está seco debaixo da proteção da estrutura, e as temperaturas dos pneus que o piloto construiu nos trechos molhados da pista precisam ser gerenciadas com cuidado, porque a transição entre asfalto molhado e asfalto seco cria diferenças de comportamento que desestabilizam carros e surpreendem pilotos que não estão preparados para elas. Piquet atravessou o túnel sem hesitar na transição. Saiu na chicane de depois do túnel onde a pista volta à chuva e o asfalto brilhava sob a arrecadação das luzes do circuito, com a superfície de um lago superficial. Saiu da chicane em terceira posição, entrou em Tabac, passou por Piscine e cruzou a linha de chegada. O cronômetro oficial registrou o tempo. 1 minuto, 26 segundos, 7 décimos e 2 centésimos. 4 segundos e 3 décimos mais rápido que o segundo colocado. Não era uma melhoria incremental. Era uma afirmação. O rádio na garagem da Brabham ficou em silêncio por 2 segundos antes do engenheiro de pista encontrar as palavras certas para confirmar o que o telêmetro mostrava. Bom trabalho. Vamos entrar para avaliar os pneus. Piquet entrou no pit lane com a mesma calma com que havia saído. Parou o carro na posição exata marcada pelos mecânicos. Tirou o volante. Desligou o motor. Saiu do cockpit com a mesma economia de movimentos de antes e ficou de pé ao lado do carro enquanto os mecânicos iniciavam a avaliação dos compostos. Um jornalista que havia conseguido credencial de pit lane e que estava ao lado da garagem quando Piquet retornou, fez a pergunta óbvia. O que você fez diferente dos outros pilotos? Piquet ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de alguém pensando na resposta, mas o silêncio de alguém decidindo qual versão da resposta distribuir. O carro estava bem, ele disse finalmente. As condições estavam difíceis, mas eram as mesmas para todos. Eu não fiz nada especial. Isso era, sob qualquer avaliação honesta, completamente falso. Mas era o tipo de falsidade específica que os grandes pilotos usam quando não querem explicar o que fizeram, porque explicar reduziria o que foi a algo verbal. E eles sabem que o que fizeram existe num plano de competência que as palavras não alcançam adequadamente. Na garagem da Lotus, Mansell saiu para o pit lane 10 minutos após Piquet cruzar a linha. Ele entrou no seu carro. Seus mecânicos fizeram as verificações finais. O semáforo de pit lane acendeu verde e o carro 12 da Lotus saiu em direção ao circuito. A volta de Mansell foi boa. No contexto de qualquer outro piloto naquele treino, teria sido a melhor volta do dia. 1 minuto, 29 segundos, 1 décimo, 2 segundos e 6 décimos mais lento que Piquet. Suficientemente bom para 9º lugar na sessão. Insuficiente para provar o que precisava provar. Ele fez 5 voltas mais. A melhor delas foi 1 minuto e 28 segundos e 5 décimos. A consistência de alguém que está dando absolutamente tudo o que tem disponível. E o resultado final foi o mesmo que a primeira volta havia indicado. Naquele dia, naquelas condições, Piquet estava em outro nível. Mansell voltou à garagem. Saiu do carro. Ficou parado por um momento com o capacete ainda na cabeça e os olhos fechados, e seus mecânicos deram a ele o espaço que reconheceram ser necessário. Depois tirou o capacete. Tirou o balaclava. Passou a mão no rosto. Nenhum jornalista tentou aproximar-se imediatamente. Mais tarde, no briefing obrigatório de pilotos que aconteceu no final da tarde no paddock, Mansell e Piquet ficaram sentados no mesmo espaço pela primeira vez depois do treino. Não falaram. Não houve a necessidade de falar. Mas depois do briefing, enquanto a maioria dos pilotos dispersava em direção a seus motorhomes e seus jantares programados, Piquet ficou parado no corredor de saída. Mansell havia passado por ele quando Piquet disse, em inglês mas sem elevar a voz para que outros escutassem: "Você dirigiu bem hoje." 3 palavras de avaliação de quem havia feito aquele tempo. Não eram condescendência. Eram algo mais difícil de categorizar. Mansell se virou. Olhou para Piquet por um momento com uma expressão que não era gratidão e não era raiva. Era algo mais complexo que ambos.
Você também? Disse Mansell, e foi embora. Na corrida do domingo, a chuva continuou. Ayrton Senna se construiu uma vantagem de quase 1 minuto antes de o carro falhar. A corrida foi interrompida por bandeira vermelha. Alain Prost foi declarado vencedor na segunda metade mais curta da corrida, sob protestos de Senna que preencheram os jornais da semana seguinte. Piquet terminou em segundo. Mansell completou sua corrida fora dos pontos. Mas o treino classificatório do sábado era o que permanecia na conversa dos engenheiros e dos outros pilotos ao longo das semanas seguintes. A volta de Piquet no molhado foi descrita por um analista técnico da época como o tempo de treino individual mais impressionante da temporada, não pela margem do resultado, mas pela metodologia visível na telemetria. Cada ponto de frenagem, cada input de direção, cada ponto de aceleração construía um argumento coerente sobre como o Brabham devia ser conduzido naquelas condições específicas. Não era bravura. Era uma tese aplicada em tempo real. Mansell continuou na Fórmula 1 por mais uma década. Tornou-se campeão mundial em 1992, num Williams que era tão dominante que a temporada toda parecia um exercício de confirmação do inevitável. Venceu em Mônaco. Venceu na chuva. Provou de forma repetida e irrefutável que os comentários de Piquet sobre seus limites eram exagerados. Mas naquele sábado de junho de 1984, num circuito coberto de água sob um céu que não distinguia entre pilotos e espectadores, na quantidade de chuva que distribuía igualmente, Nelson Piquet fez uma volta que silenciou os paddocks, e os boxes e os monitores de telemetria com a linguagem específica da competência tão excedente que não precisa de explicação para ser compreendida. 2 décadas depois da corrida, um engenheiro que havia trabalhado na Brabham naquela temporada foi entrevistado por uma revista especializada e lhe perguntaram sobre a volta do sábado de Mônaco, 1984. Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Então disse: "Nós tínhamos muitos dados de treino, muita telemetria, muita análise. E a volta que Piquet fez naquele sábado, quando colocávamos os dados ao lado dos de qualquer outro piloto daquele dia, parecia pertencer a uma sessão de chuva completamente diferente. Como se ele estivesse pilotando num circuito que era parecido com Mônaco, mas com o dobro da largura e metade da água. Os números diziam que era o mesmo lugar, mas os números também diziam que estava fazendo algo que os outros não estavam fazendo. Essa é a qualidade específica da maestria que é difícil de comunicar para fora do domínio onde ela existe. Não é apenas velocidade, não é apenas coragem, é a capacidade de ler condições que outros pilotos leem como proibitivas e encontrar nelas a linha exata onde o carro pode ir mais rápido do que o instinto de sobrevivência permite calcular. Mansell passou os anos seguintes construindo uma resposta ao que aconteceu em Mônaco naquele sábado, não com palavras, com resultados, com voltas e com vitórias e com a persistência de um homem que escolheu provar as suas capacidades pela única forma que importa num esporte que mede tudo em décimos de segundo. E Piquet, nos anos que seguiram, quando alguém mencionava o treino de Mônaco 1984 e o perguntavam sobre o que havia feito de diferente, consistentemente dava a mesma resposta que havia dado ao jornalista no pit lane naquele dia. O carro estava bem. As condições eram as mesmas para todos. Não fiz nada especial. Que era, claro, precisamente a resposta de alguém que fez algo suficientemente especial para saber que nenhuma resposta verbal poderia alcançá-lo adequadamente. Algumas voltas existem antes das palavras que tentam descrevê-las. E às vezes, numa tarde de chuva em Monte Carlo, num circuito mais estreito que uma avenida de cidade pequena, um piloto encontra exatamente aquela linha e a percorre com uma precisão que o cronômetro registra e que todos os outros entendem, sem precisar que ninguém explique nada. O número estava no quadro. O resto era silêncio.